7 horas e 45 minutos. A violência sexual geralmente causa reações emocionais complexas nas vítimas, às vezes mais significativas até do que os danos físicos. Os pais devem ficar atentos, pois geralmente a criança dá sinais de que foi ou está sendo abusada. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o psicólogo Bruno Costa. Bruno, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. De fato, as crianças, de uma forma geral, elas dão sinais de que já foi ou estão sendo abusadas? Sim, o principal sinal é a mudança do padrão de comportamento. A forma como antes ela se relacionava. Então, ela vai mudando o padrão de comportamento dela em vários contextos. No contexto escolar, no contexto familiar, no contexto social com os colegas. É comum a gente perceber que as crianças começam a ter um comportamento de isolamento. Né? Elas começam a ter algumas dificuldades de aprendizagem na escola. É comum algumas crianças, tem algumas pesquisas relatando a associação de abuso sexual com o desenvolvimento de alguns comportamentos relacionados a transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, por exemplo. Outras pesquisas mostram a relação de desenvolvimento do abuso sexual e a aparência da doença de vitiligo. Né? Então, tem alguns dados interessantes que mostram que esses são sinais que podem acontecer no corpo e os sinais emocionais. A criança ela passa a sentir culpa pelo ato, né? Ela assume essa responsabilidade, ela começa a entrar num processo que pode ser, que a gente chama de depressiva, ela começa a ficar um pouco mais triste, ficar chorosa, ter um comportamento mais irritadiço, e é importante ter um olhar clínico diferenciado, porque nem sempre a depressão, nesses casos, vai ser refletido com aquela depressão clássica, claro, né? De humor triste, mas ela pode estar expressando uma agressividade, uma irritabilidade. Então, são sinais que a gente tem que estar atento, porque ele pode estar apresentando alguns sinais, alguns sintomas que pode estar relacionado ao abuso sexual. Nossa, e uma vez que os pais ou responsáveis, né, desconfiem, de acordo com tudo isso aí que você já falou, qual a melhor atitude? Bom, vai depender muito de como foi esse abuso sexual. O maior índice de abuso sexual é intrafamiliar. Dentro da própria casa? Dentro da própria casa. Então, o que acontece? Existe um fator de risco dentro da própria casa, que pode ser o padrasto, ou o pai, ou o tio, ou o irmão. Então, nesses casos, a gente tem que criar um fator de proteção, que é o afastamento dessa pessoa. Então, a justiça, ela vai agir de algumas formas. Às vezes vai retirar a criança, vai colocar a criança no abrigo, dependendo da situação. Às vezes vai pedir o afastamento do cônjuge, ou da pessoa que está próxima, vai solicitar algum tipo de afastamento legal nesse sentido. Então, assim, a gente tem um conjunto de dificuldades de como criar processos de intervenção para cuidar desse sujeito. Agora, assim, o que é de fundamental importância para agir de forma preventiva e beneficiar o desenvolvimento dessa criança é incluir ela dentro de processos terapêuticos. Psicoterapia, dependendo se houve lesão ou não física, né, por meio do abuso sexual. Colocar ela no tratamento médico e assim vai. Mas é fundamental fazer algum tipo de intervenção em 3 níveis, psicológico e jurídico principalmente. E uma vez não tratado, porque a gente sabe que, enfim, envolvem várias coisas aí, né, por trás deste abuso. Uma vez não tratado, o que isso pode representar para um adulto? Ou seja, quais as sequelas disso, né, para uma pessoa já adulta, uma vez que ela não tenha sido tratada? O que as pesquisas apontam é dificuldade de desenvolver relacionamentos íntimos, por exemplo. Dificuldade de confiar. O que acontece? A criança, ela tem uma grande confiança pelo pai ou pelo tio. Então, à medida que essa confiança foi sendo estabelecida, o tio ou a pessoa, né, que cometeu o abuso sexual, ele aproveita dessa criança, dessa confiança, para poder cometer o abuso sexual. Então, o sentido de confiança para a criança começa a ter uma outra significação. E aí o que acontece? Confiar no outro pode ser um risco. Então, nas relações sociais, nas relações interpessoais, é necessária a dimensão da confiança. A partir do momento que confiar é um risco, ela começa a criar barreiras nas suas relações sociais. Ô Bruno, e quais é diferente a consequência ou a sequela para uma criança, para um jovem e para uma mulher que tenha sido abusado, ou até mesmo um homem, né? Sim. As diferenças são em que sentido, né? Em termos de desenvolvimento, para a criança, ela começa a ter o desenvolvimento dela um pouco prejudicado. Se a gente pegar casos, em termos de processos de sintomatologia, mulheres que são abusadas, elas passam a desenvolver um tipo de transtorno que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Então, ela começa a ter revivência daquela situação, ela começa a sonhar com aquela situação do abuso sexual, o ato parece que continua presente na vida dessa pessoa, ela não consegue criar condições de mobilizar essa situação de crise, essa situação de dor, né? Em termos de adolescência e criança,
Tem alguns casos, sim, que pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, mas a gente começa a perceber outros tipos de sintomas, né? Relacionados à depressão, relacionados, como eu já tinha colocado, ao transtorno de hiperatividade, déficit de atenção. São mais sintomas relacionados ao desenvolvimento da criança, no contexto escolar, no contexto social e no contexto familiar. Então, tem essas pequenas diferenças. E com relação a homem e mulher, né? Criança ou adulto, tem muita diferença com relação às sequelas emocionais? Sim. Crianças masculinas que sofreram abuso sexual, elas começam a ter algumas dificuldades relacionadas à construção da masculinidade dela. Não estou dizendo que ela será heterossexual ou homossexual, não estou dizendo disso. Mas o sentido de masculinidade dela, ela começa a se sentir ferida nesse sentido subjetivo, né, do que é ser masculino. Uma confusão mental mesmo, né? Não sei se seria uma confusão mental, mas ela começa a se sentir muito prejudicada nesse sentido da construção da sexualidade dela. Certo. E é interessante a gente observar que grande parte dos abusadores, né, adultos, se você for olhar o histórico dele, obviamente que a gente não está dizendo que uma coisa tem a ver com a outra, mas se você for olhar o histórico, eles também foram abusados. Sim, tem pesquisas que mostram esse lado e tem outras pesquisas que mostram o outro lado, né? Tem pesquisas que mostram essa correlação, né, de que os abusadores tiveram uma história de violência, seja sexual ou física, mas também tem casos que falam assim, olha, independente de ter cometido abuso, nem sempre essa relação de que ele sofreu abuso sexual aparece. Em termos de passar dados para informar o juiz a estabelecer uma pena, a gente tem alguns perfis de abusadores, né? Aqui no Brasil, as pesquisas são muito recentes para identificar como é que é o perfil do abusador aqui no Brasil. Mas tem alguns perfis que foram estudados nos Estados Unidos que mostram o abusador situacional, aquele que aproveita da situação, a criança está ali sozinha, ele aproveita dessa situação, né? E aí ele comete o abuso. Tem o outro tipo de abusador que ele é um pouco mais violento, né? Que a gente chama de abusador agressivo, onde ele comete o abuso sexual e ainda assim ele comete algum tipo de homicídio com a criança, ou algum tipo de estrangulamento. Então a gente tem alguns perfis de abusadores e nem sempre essa relação de que, ele cometeu abuso sexual e ele foi vítima, isso acontece. Claro, não, com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação, tenha um bom dia, viu, Bruno? Bom dia.